olha só, quem já prestou o Enem, já fez algum vestibular, sabe que um dos assuntos que é muito recorrente é sobre a escravidão. As que mais aí cai de forma, né, claro, de interpretativa, vai ser as leis abolicionistas. O que são leis abolicionistas? São as leis que foram aprovadas para a abolição, para a libertação do escravo africano no Brasil. E vamos para uma aula sobre as leis abolicionistas, ok? Primeira lei, gente, Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Qual era o objetivo dessa lei? Proibir o tráfico negreiro, ok? Proibia o tráfico negreiro. Então, olha só, em 1850 o Brasil foi pressionado pelos ingleses para abolir, né, esse tráfico negreiro. Então, com a pressão dos ingleses no Brasil, porque eu penso assim, por que eles pressionaram o Brasil? Inglaterra era o país que mais era industrializado na época. Então eles pensavam em mercado consumidor e matéria-prima para os seus produtos. E as alianças que eles tinham com o Brasil eram muito fortes, desde a vinda da família real. Então os ingleses vão pressionar o Brasil para que eles libertassem aí, para proibir, aliás, o tráfico negreiro e também para libertar os escravos, ok? Uma outra lei que a gente também tem que destacar. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, em 1871, foi estabelecido a Lei do Ventre Livre. O que é a Lei do Ventre Livre, professora? Lei do Ventre Livre, gente, é quando o escravo, a partir, né, da lei que foi estabelecida em 28 de setembro de 1871, e permitia a liberdade para filhos de escravos nascidos no ano de 1871. Porém, só o dono desses escravos poderiam decidir o momento em que esses seriam libertos. Então, esta lei também foi, né, para prorrogar ainda mais aí a escravidão no Brasil. Então, assim, a Lei do Ventre Livre, como eu já falei, foi um passo a mais para a libertação dos escravos no Brasil. Ok? E essa libertação não foi tão rápida, né? Vai demorar aí um pouquinho. Uma outra lei muito importante, Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário foi estabelecida em 28 de setembro de 1885. Escravos com mais de 60 anos seriam libertos após realizarem trabalhos por mais de 3 anos como forma de indenização aos senhores. Como forma de indenização aos senhores. Os senhores que deveriam indenizar esses escravos, não eles. Então, mais uma lei para prorrogar ainda mais a escravidão. Isso em 1885. E daí, 3 anos, essa lei nem vai funcionar, né, gente? 3 anos depois, a gente já tem o quê? A libertação total aí dos escravos em 1888 com a Lei Áurea. Lei Áurea feita, né, assinada pela Princesa Isabel. Nós vamos ter aí a libertação do escravo sem nenhuma indenização. Nós temos aí, né, algumas resistências, né, à escravidão nesse período. Lembrando que esse período é o período do Segundo Reinado. O Segundo Reinado vai de 1840 até 1889 com a proclamação da República. E uma coisa importante, essas leis abolicionistas, gente, elas vão acontecer culminando aí, finalizando com 1888 com a Lei Áurea, por causa, né, da monarquia que estava desgastada com os cafeicultores, né? Os cafeicultores precisavam, né, da mão de obra escrava, por isso eles foram retardando e influenciando aí essa escravidão no Brasil, ok? E eu quero destacar também para vocês os principais líderes abolicionistas no Brasil dessa fase. Eles estabeleceram estratégias importantes para abolir a escravidão. Um deles, gente, foi Luiz Gama. Quem foi Luiz Gama? Um ex-escravo, né? Ele foi escravo e se tornou advogado e jornalista, olha só. Luiz Gama teve forte influência no movimento abolicionista no Brasil e estima-se que ele conseguiu ajudar e libertar cerca de 1.000 escravos, né? Afirmando que eles foram escravizados ilegalmente. Luiz Gama, muito importante aí nesse processo da abolição. Uma outra figura muito importante no processo de libertação das leis abolicionistas é José do Patrocínio. Foi importante para fundar, junto com Joaquim Nabuco, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, considerada uma forte campanha contra a escravidão. Além desses outros abolicionistas, a gente também pode destacar André Rebouças, Tobias Barretos
e Castro Alves. Eu quero indicar, gente, esse poema de Castro Alves, O Navio Negreiro. Leia o poema Navio Negreiro de Castro Alves, que é um poema de resistência a essa escravidão. Ok? Então esses são os grandes personagens aí desse processo de abolição no Brasil. E não se esqueça que é num contexto de segundo reinado, leis abolicionistas e esses caras aí que foram favoráveis à libertação do negro no Brasil. Espero que você tenha entendido. Leis abolicionistas, muito importante para o Enem. Segundo reinado também é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Não deixe de estudar, ok? Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e, claro, deixa o seu like.